Vamos iniciar falando sobre a CAT. O que seria a CAT? Comunicação de acidente do trabalho. Tanto a empresa quanto o empregador doméstico têm a obrigação de comunicar a ocorrência do acidente de trabalho. Veja, e essa obrigação de comunicar a ocorrência do acidente de trabalho tem um prazo, sob pena de não cumprido o prazo, ser aplicada multa. Então, na verdade, a empresa, o empregador doméstico, tem a obrigação de comunicar ao INSS a ocorrência de acidente do trabalho até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. E cuidado, em caso de morte, deve a comunicação ser feita imediatamente à autoridade competente. Não pode esperar, em caso de morte, o primeiro dia útil seguinte para fazer essa comunicação. Se, por acaso, a empresa ou o empregador doméstico não fizer a formalização, essa comunicação, outras pessoas podem fazer e não precisam, nesse caso, observar o prazo de até o primeiro dia útil ou imediatamente. Por quê? Porque esses prazos são exclusivamente para a empresa e para o empregador doméstico. Então, é quem pode fazer, na falta de comunicação da CAT pela empresa ou pelo empregador doméstico, quem pode formalizar a CAT? O próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, quer dizer, a entidade sindical, né, que aquele segurado esteja vinculado, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública pode emitir. Então, veja que, mesmo que a empresa, né, não emita ou o empregador doméstico não faça essa comunicação, outras pessoas podem fazer. E é importante por quê? Para caracterizar a natureza acidentária, né? Caracterizar aquele acidente como acidente do trabalho. Agora, supondo que o segurado vai requerer um benefício por incapacidade ou por redução da capacidade, né, porque ele não requer uma pensão por morte. Então, nós estamos falando em benefícios em razão de incapacidade. Ele vai requerer e a própria perícia pode caracterizar aquela incapacidade como decorrente de acidente do trabalho. Aquela incapacidade de natureza acidentária. Mesmo que não tenha havido CAT, mesmo que a empresa, o empregador doméstico, não tenha feito a comunicação do acidente de trabalho, a própria perícia médica pode caracterizar aquela incapacidade como de natureza acidentária, como decorrente de um acidente do trabalho. Veja lá, vocês podem acompanhar até o disposto no artigo 21A da Lei 8.213. Mas veja aqui a nossa informação. A perícia médica do INSS poderá também caracterizar a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças. Sim, ela verificando que aquela incapacidade ela tem um nexo de causalidade, né, entre o agravo, a doença e a atividade da empresa, ela pode caracterizar aquela incapacidade como decorrente de acidente do trabalho. Essa decisão da perícia pode, né, não satisfazer o empregado, a empresa ou o empregador doméstico. Nesse caso, eles vão poder interpor recurso contra a decisão da perícia, que será julgado pelo Conselho de Recursos Conselho de Recursos do Segurado. Ih, meu Deus, que coisa feia!
Conselho de Recursos do Seguro Social. Então, você sabe que não só vocês engasgam, mas também o professor, né? Então, Conselho de Recursos do Seguro Social. Quando esse recurso é interposto, ele é recebido no seu efeito suspensivo, dizendo que, se ele é recebido no efeito suspensivo, aquela decisão que caracterizou a incapacidade como acidentária pela perícia médica fica suspensa até a decisão final do Conselho de Recursos. Então, cabe sim ao segurado, à empresa ou ao empregado recorrer dessa decisão para o Conselho de Recursos da Seguridade Social, o Conselho de Recursos do Seguro Social. Esse recurso será recebido também no seu efeito suspensivo. Então, enquanto não houver o julgamento, essa decisão da perícia fica suspensa. Seguindo, então, benefícios de natureza acidentária. Quando a gente fala em benefícios acidentários, benefícios de natureza acidentária, esse termo para nós é o quê? Decorrente de acidente do trabalho. Então, um benefício de natureza acidentária é um benefício cuja a causa foi um acidente do trabalho. Quando se diz o acidentado na legislação previdenciária, é aquele que sofreu acidente do trabalho. E não custa relembrar, quem pode sofrer acidente do trabalho? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Não é assim? Então, benefício de natureza acidentária é aquele cuja a causa é um acidente do trabalho. Já o benefício que não tem como causa acidente do trabalho, então ele pode ser de acidente? Sim, que não seja caracterizado acidente do trabalho. Ele pode ter como causa uma doença? Sim, desde que não seja uma doença profissional ou uma doença do trabalho, porque ambas são caracterizadas como acidentes do trabalho. Então, o benefício de natureza não acidentária é aquele cuja causa é qualquer evento que não possa ser caracterizado como acidente do trabalho, certo? E aí nós vamos verificar, né, ao longo do curso, auxílio doença acidentário, auxílio doença não acidentário, e etc. Vamos ver as repercussões dessa caracterização do acidente do trabalho na seara previdenciária. Veja, na concessão dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, cuja incapacidade decorreu de acidente do trabalho, não exige daquele segurado um número mínimo de contribuições. Não exige carinho. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Mínima de contribuições para a Previdência Social. Por quê?
Porque eu sei que toda vez que o segurado sofrer um acidente qualquer, não precisa ser do trabalho, ele fica isento do cumprimento da carência de 12 contribuições para fins de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Qualquer acidente. Ora, se qualquer acidente isenta o segurado de carência para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez, nada mais correto eu dizer que os benefícios de natureza acidentária não exigem carência. Por quê? Porque decorrente de acidente do trabalho, que é menos que acidente de qualquer natureza, né? Agora, os benefícios de natureza não acidentária exigem ou não carência? Vai depender. Se o evento causador for um acidente qualquer, não exige. Se o evento causador for uma doença elencada lá na lei, que realmente isenta aquele segurado de carência, também está isento. Mas eu não posso dizer que todos os auxílios, doença e aposentadorias por invalidez não acidentários estão isentos de carência. Ou todos eles precisam do cumprimento da carência. Não posso. Agora, posso dizer com certeza que os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentários não exigem carência. Por quê? Porque a causa é sempre um acidente de trabalho, certo? Vamos seguindo. O segurado que receber auxílio-doença acidentário terá mantido o seu contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses, após a cessação do referido benefício. Ora, o que vai dar a estabilidade ao segurado de manter o seu contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses não é a ocorrência simplesmente do acidente do trabalho, mas sim é o recebimento do auxílio-doença acidentário. Porque a manutenção do contrato de trabalho, ela só começa, nessa garantia, ela só inicia após a cessação do auxílio-doença acidentário. Após a cessação. Então, ele tem que receber auxílio-doença acidentário. E após ele terminar, começa, então, a sua garantia de manter o contrato de trabalho pelo prazo mínimo de 12 meses. O empregador do segurado em gozo de auxílio-doença acidentário está obrigado a depositar a importância a título de fundo de garantia na conta do empregado. Então, a lei do fundo de garantia determina que, no caso do empregado estar afastado sob o gozo de auxílio-doença acidentário, o empregador continua com a obrigação de efetuar os depósitos do fundo de garantia. Me perguntaram, no caso, professora, isso também se aplica ao empregado doméstico? Entendo que sim. Embora a lei do fundo de garantia ela seja de 1990 e o empregado doméstico passou a ter a garantia ao depósito do fundo de garantia regulamentada pela lei complementar 150 em 2015, ele agora tem sim a obrigação o empregador mensalmente tem a obrigação de efetuar o depósito do fundo de garantia. Então, aplica-se a ele também a obrigatoriedade de continuar efetuando os depósitos quando esse empregado doméstico estiver em gozo de auxílio-doença acidentário. Até porque mesmo ele já só passou a ter direito a esses benefícios acidentários após a lei complementar 150. Né? Então, eu entendo sim que o empregador doméstico tem que continuar efetuando. Já no caso do auxílio-doença não acidentário, o empregador ou o empregador doméstico não tem obrigação de efetuar mensalmente
o depósito do fundo de garantia enquanto aquele empregado estiver em gozo do benefício, certo? Outra repercussão. O evento do acidente de trabalho será considerado na estatística da empresa para fins de majoração da contribuição do SAT ou RAT, ou até mesmo chamada de GIL-RAT. Então, vou colocar aqui, ó, GIL-RAT. Contribuição para financiar os benefícios em decorrência do grau de incidência de incapacidade laborativa. Então, veja, nesse caso, nós temos as contribuições de 1%, 2% e 3% sobre a remuneração dos empregados e trabalhadores avulsos. Essa contribuição do SAT, ela pode sofrer uma redução ou em até 50% ou um aumento em até 100%. Dependendo de quê? Dependendo do chamado fator acidentário de prevenção. Esse FAP, ele vai de 0,5 a 2,0. Por quê? Esse FAP, ele é aplicado na alíquota do SAT para reduzir em até 50% ou aumentar em até 100%, dobrar, por causa da participação da empresa na ocorrência de acidentes de trabalho. Então, é verificado o número de acidentes, o tempo, né, a duração do benefício acidentário, o grau de acidente, por exemplo, se é um acidente que causa a pensão ou se é um acidente que causa auxílio-doença. Isso tudo vai repercutir no índice de acidente de prevenção, no fator de acidente de prevenção, para caracterizar um aumento ou uma diminuição na contribuição das empresas, certo? Veja, as ações judiciais propostas em face do INSS que discutem acerca dos benefícios acidentários, ou seja, ações contra o INSS para pleitear benefício acidentário, vão ser processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Trata-se, nesse caso, de competência absoluta, aquelas ações em que é necessária a comprovação de acidente do trabalho para gerar benefício previdenciário. Então, essa competência é uma competência da Justiça Estadual. Portanto, né, os recursos interpostos contra as decisões de primeira instância vão seguir para o Tribunal de Justiça do Estado e não para o Tribunal Regional Federal. Por quê? Porque está se tratando de competência da Justiça Estadual. A questão da ação regressiva. Veja lá o artigo 120 da lei... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.
8.213. Veja, nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, indicadas para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Então, deverão ressarcir a Previdência Social as prestações acidentárias pagas pelo INSS, em razão de culpa do empregador. E veja, nos casos de negligência em relação às normas de segurança e higiene do trabalho. Lá no artigo 19 da Lei 8.213, está dizendo que a empresa ela é responsável, né, por fornecer os equipamentos de proteção individual e coletiva aos seus empregados, né, para evitar acidente do trabalho, obrigada a orientar os empregados quanto à manipulação, né, de produtos, e também ela é obrigada a observar, a cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho, sob pena de incorrer em contravenção penal. Veja aí o parágrafo 2º do artigo 19 da Lei 8.213. Veja, constitui contravenção penal, não é crime, é contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. O Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, que na verdade está aí Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mas nós não temos Ministério da Previdência, então o Ministério do Trabalho fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento no disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser em regulamento. Então, o Ministério do Trabalho, ele vai fiscalizar o cumprimento dessas normas, né, e os deveres da empresa. Os sindicatos vão fiscalizar? Não. Eles podem acompanhar o cumprimento dessas medidas, mas não tem o poder de fiscalizar. Fiscalização compete, então, ao Ministério do Trabalho. Pois bem, se a empresa descumpre essas normas de higiene e segurança do trabalho e vem causar, na verdade, acidente do trabalho e, consequentemente, passa o INSS ter que pagar benefícios de natureza acidentária, a Previdência tem o direito, como reza o artigo 120, o direito de propor ações regressivas. Para quê? Para ressarcir, para ver ressarcido, para ver de volta o que ela gastou em relação às prestações previdenciárias acidentárias, causadas por negligência, por descumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho. Então, ela pode entrar com essas ações regressivas. Essas ações regressivas, elas são processadas e julgadas perante a Justiça Federal, tá? Sempre a Justiça Federal. E agora, nós vamos fazer algumas questões para a gente poder fechar a questão do acidente do trabalho. Veja que essa questão primeira aí é de 2014, mas está adaptada para os dias atuais, para a legislação vigente. O motorista da empresa Dela S.A. chocou seu veículo contra um automóvel particular da família Santos, tendo-lhe causado ferimentos e afastamento do serviço. A cuidadora de criança que estava sentada no banco traseiro do veículo particular da família Santos também se feriu no acidente. O motorista e a cuidadora de crianças requerem à autarquia previdenciária o benefício do acidente de trabalho.
Neste caso, então veja lá, eu tenho 2 segurados obrigatórios aí da Previdência. Um empregado, né, que é o motorista da empresa, e uma empregada doméstica, cuidadora de crianças. Primeiro, ele sofre um acidente no horário do trabalho, né? Não precisa ser no local do trabalho, como no caso da cuidadora, ela foi levar a criança, ela estava com a criança no carro da família. Sim, então os 2 sofreram um acidente. Agora, vai ser caracterizado esse acidente como acidente do trabalho? Para um ou para outro? Ou para ambos? Vamos verificar. Primeiro, no caso do empregado, sofreu um acidente, ele estava a serviço da empresa. Ele vai ser caracterizado como acidente do trabalho porque ele é empregado, é uma categoria, empregado tem direito. E o acidente é do trabalho. No caso da cuidadora da criança, também vai ser considerado acidente do trabalho. Ela está a serviço daquela família, né, e sofre um acidente. Esse acidente pode ser caracterizado como acidente do trabalho. Mas empregada doméstica tem acidente do trabalho? Sim. A partir da Lei Complementar 150, em junho de 2015, sim. Então, por isso que nós vamos adaptar o gabarito para a legislação atual. Então, o motorista e a cuidadora vão até o INSS requerer benefício do acidente do trabalho. Então, em decorrência de acidente de trabalho, benefício acidentário. Vão poder ter ou não? Então, veja aí a alternativa A. Ambos, o motorista e a cuidadora de criança, têm direito ao benefício, pois são segurados obrigatórios da Previdência Social. Eles têm direito ao benefício de natureza acidentária? Sim, porque os 2 sofreram acidente do trabalho. Letra B. Ambos, o motorista e a cuidadora de criança, têm direito ao benefício, pois o acidente foi enquadrado como sendo por culpa recíproca. Ali não se fala da culpa em razão do acidente. Não tem nada de culpa recíproca. E não é por causa de culpa recíproca é que eles terão direito ao benefício acidentário. Eles terão direito ao benefício acidentário porque o acidente sofrido por eles é caracterizado como acidente do trabalho. Letra C. Somente a cuidadora de criança tem direito ao benefício, pois está a serviço de uma família. Não só ela, mas como o empregado. Somente o motorista tem direito ao benefício, pois é empregado da empresa dela. Ele sim tem direito, mas tem também a cuidadora. Letra E. A cuidadora de criança tem direito apenas ao benefício da assistência social. Não, por quê? Primeiro, que ela tem direito ao benefício acidentário. Segundo, não se fala nada dela ser o quê? Uma pessoa com necessidade dentro dos parâmetros que tem o benefício assistencial. Então, a verdade, a resposta correta é a resposta A. Ambos, o motorista e a cuidadora de crianças, têm direito ao benefício, pois são segurados obrigatórios da Previdência Social. Embora esse pois são segurados obrigatórios da Previdência Social não seja uma justificativa mais adequada, né? Porque senão todos os segurados obrigatórios teriam. O mais correto seria, pois, sofrer o acidente do trabalho e, como tal, podem ter benefício de natureza acidentária. Mas seria exigir demais, né, do caso do examinador da Fundação Carlos Chagas. Mas para a gente verificar os nossos conhecimentos até aqui, vale. Mais uma questão, veja lá. Agora, CESP. Com relação a acidente de trabalho, no regime geral de previdência social, julgue os itens a seguir. Ah, professora, mas essa questão é de juiz federal. Não cai nunca para mim. Cai porque o CESP, em matéria previdenciária, ele é criterioso em qualquer concurso.
Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez, equipara-se a acidente de trabalho aquele acidente sofrido pelo empregado no local de trabalho, por ocasião da satisfação. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá. Das suas necessidades fisiológicas. Gente, não quero saber se é para aposentadoria por invalidez, por auxílio doença, por a morte, não importa. Importa para mim é que o acidente sofrido pelo empregado no local do trabalho, por ocasião da satisfação das suas necessidades fisiológicas, é sim acidente do trabalho. Você imagina que o empregado esteja trabalhando, né? E num determinado momento ele tem que ir ao banheiro. Tudo bem, ele vai ao banheiro. Quando ele está no banheiro, satisfazendo as suas necessidades fisiológicas, não há problema nenhum, todo mundo vai, né? O teto do banheiro desaba e ele sofre aquele acidente. Mas não pode ser acidente do trabalho, porque não estava no exercício do trabalho. Sim, ele está mesmo naquele momento à disposição do trabalhador, da empresa. Então, vai ser considerado, sim, acidente do trabalho. Então, o item está correto. Vamos seguindo. Mais um item. Independe de carência a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente sofrido pelo empregado segurado no percurso entre o local de trabalho e a sua residência. A primeira coisa que eu tenho que saber é que acidente no percurso, no trajeto do trabalho, é acidente de trabalho? Sim. Se é acidente de trabalho e vai conceder uma aposentadoria por invalidez em decorrente de acidente do trabalho, eu já sei que sempre não vai exigir carência. Então, independe sim de carência a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente sofrido pelo empregado no percurso entre o local de trabalho e a residência, porque isso é acidente do trabalho. Se é acidente do trabalho, a gente sabe que não tem carência a aposentadoria por invalidez. Aliás, acidente do trabalho ou qualquer acidente vai isentar tanto o auxílio doença quanto a aposentadoria por invalidez do cumprimento pelo segurado da carência mínima de contribuições. Veja, então, a nossa opção aqui está correta. Mais uma questão. Veja só. Essa questão é da Fundação Carlos Chagas, mas tem assertivas aí que eu preciso comentar com você. O regime geral de previdência social disciplina situações e institui benefícios devidos e pagos aos segurados trabalhadores urbanos, dentre eles os relativos aos acidentes de trabalho. Nesse contexto, conforme regras esculpidas na Lei 8.213, de 91, aí vamos ver. Letra A. O dia do acidente, no caso de doença profissional,
e do trabalho, ou do trabalho, será considerado como sendo a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Sim, veja o disposto no artigo 23 da Lei 8.213. No caso de acidentes típicos, eu sei o dia da ocorrência. No caso de acidente por equiparação, eu também sei determinar o dia da sua ocorrência. Houve um acidente e aquele acidente é equiparado ao acidente do trabalho. Agora, no caso das doenças profissionais e das doenças do trabalho, que são caracterizadas como acidente do trabalho, não houve propriamente, tipicamente ali um acidente, mas elas são consideradas acidentes do trabalho. Portanto, o artigo 23 da Lei 8.213, ele traz exatamente como caracterizar o dia do acidente se é uma doença profissional do trabalho. Então, a caracterização certa para o dia é o quê? É o dia em que iniciou a incapacidade laborativa daquele segurado, ou o dia da segregação compulsória, se tratar, né, de doenças que têm que estar separado do convívio social, ou então o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo o que ocorrer primeiro. Então, isso aí é a caracterização do dia do acidente. Portanto, a alternativa A está corretíssima. E nós vamos colocar aqui artigo 23 da Lei 8.213 de 91. Outra alternativa. O rol de entidades mórbidas que a lei considera como acidente de trabalho é taxativo, incluindo a doença profissional e a doença do trabalho, razão pela qual a Previdência Social não deve considerar acidente do trabalho a doença não incluída nessa relação, ainda que tenha resultado das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona. Errado. O rol, ele é exemplificativo, não pode ser taxativo, até porque pode ocorrer outras situações de doenças do trabalho que vão ser caracterizadas como acidente. Então, o rol é exemplificativo e não taxativo. Letra C. A lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou se sobreponha às consequências do anterior, será considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho. Não, por quê? Porque ela é resultante de acidente de outra origem. Então, ela não pode ser caracterizada como agravação de um acidente. D. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, equipara-se ao acidente do trabalho. Certo, né? É aqueles casos do acidente com causa. O que não ocorre quando ocasionar apenas redução da sua capacidade para o trabalho, porque essa hipótese não será considerada com causa. Não, gente. Olha, o que não ocorre quando ocasionar apenas redução? Não, ocorre sim. Acidente pode ocasionar morte, perda da capacidade do trabalho, temporária ou permanente, ou a redução da capacidade. Então, está errado. Letra E. O acidente sofrido pelo empregado segurado, fora do horário e local de trabalho, quando estava prestando espontaneamente um serviço à empresa para lhe proporcionar proveito, não se equipara a acidente de trabalho. Errado. Equipara-se a acidente de trabalho, né? Ele foi, mesmo fora do horário e do local do trabalho, ele vai prestar um serviço à empresa para lhe
proporcionar proveito ou evitar-lhe prejuízo. Então, a alternativa correta que nós encontramos é a alternativa A. Então, veja, né, que nós temos inúmeras possibilidades de questões nesse tema, acidentes do trabalho. E mais, nós podemos ter questões envolvendo benefícios, porque nós vamos estudar em outras aulas, envolvendo benefícios, para caracterizá-lo como acidentário ou não acidentário. Então, nós ficamos por aqui na aula de hoje. Eu gostaria que vocês avaliassem essa aula, tanto pelo bloco, né, a parte 1, quanto a parte 2, e estaremos de volta com outro tema, outra aula. Um grande abraço. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.